Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Everton do Grupo 20 e essa é a gravação referente à atividade do capítulo 1 da fase 2 da, do curso de banco de dados da FIAP, onde a gente vai criar uma máquina virtual Linux em base daquilo que foi solicitado. Então a gente vai instalar a máquina, vai criar a máquina, vai instalar o Linux na máquina virtual, fazer a configuração de usuário chamado Grupo 20, fazer algumas configurações da máquina virtual também, para colocar os ícones que precisa, alterar o plano de fundo, liberar as opções de copiar e colar entre a máquina virtual e a nossa máquina, e depois fazer o acesso dela para ver que a máquina está tudo certinho, beleza? Então o software que eu decidi utilizar foi o Oracle VM VirtualBox mesmo, por questão de familiaridade com a ferramenta. E a distribuição do Linux que eu vou usar vai ser o Linux da própria Oracle 7.6 que foi disponibilizado na atividade. Beleza? Então vamos lá. Para começar, eu vou vir aqui na máquina novo, vamos criar uma nova máquina virtual. Eu vou colocar aqui o nome dela, que ela vai ser máquina atividade 1 fase 2 ano 2, certo? Vai ser o ano que a gente está. Aqui eu vou definir onde vai ser a pasta onde ele vai salvar o meu .ova. Desculpa, os dados da máquina. Ela vai ser do tipo Linux e ela vai ser um Oracle de 64 bits. Na atividade foi pedido um mínimo de 4 GB para a máquina de RAM, então vou colocar 4016. Eu vou pedir para ele automaticamente criar o disco virtual agora. Ele vai ter um disco rígido de cerca de 12 GB, isso depois a gente consegue alterar, mas eu vou deixar ele com 12 GB de disco. Aqui no tipo de arquivo do disco rígido eu vou usar o próprio VDI, que é o tipo a extensão própria do Oracle VirtualBox. Aqui eu vou deixar que o disco ele vai ser dinamicamente alocado, ele não vai ter tamanho fixo, então a gente vai poder mudar futuramente o tamanho do disco. Aqui, por exemplo, aqui ele já está falando se eu quero aumentar, eu vou aumentar só para ficar com 24 GB. Aqui é onde ele vai salvar o arquivo da máquina, os dados da máquina. Eu vou mandar ele criar essa VM. Beleza. Então a VM está aqui, ela está feita. Aqui eu vou só fazer algumas alterações por conta da rede, só para ele poder pegar a minha placa de rede, caso eu queira acessar essa máquina depois de SSH, tá? Eu vou deixar isso aqui já configurado. Vou mandar iniciar essa máquina. Beleza. Agora vamos só aguardar ele iniciar a VM. Beleza, a VM está iniciada. Aqui ele vai pedir para mim para mim selecionar a imagem que eu quero para dar o boot, né? Isso aqui é algo que ele já, como eu já tinha feito alguns testes, ele já está salvo aqui tanto o ISO da Linux, que é o que a gente vai usar, que foi a distribuição que eles disponibilizaram, quanto o ISO para instalar o Guest Additions, que é alguns complementos que a gente pode instalar na máquina virtual para liberar algumas coisas. Esse aqui a gente só pode fazer depois que a gente instalar a distribuição primeiro do Linux. Então vamos instalar aqui o Linux, selecionar aqui o Linux para 7.6. Até aqui, poderia ter ver aqui, ó, que é na verdade o que eu tenho aqui já nos meus downloads, que foi o que eu baixei, tá? Celular, beleza, iniciar. Deixar isso aqui. Beleza. Então aqui ele vai pedir para mim ver se eu quero testar, para ver se está. Aqui ele me dá a opção se eu quero fazer algumas configurações, outro troubleshooting, e se eu quero fazer alguns testes para ver se a minha distribuição está certinha, se a ISO não está com problema. Como a gente sabe que a ISO está certinha, eu vou colocar que eu vou fazer a instalação do Linux direto. Beleza. Então ele vai detectar algumas coisas da minha máquina, para fazer algumas verificações iniciais para começar a fazer a instalação. Então vamos aguardar só um pouquinho aqui, só para ele fazer essas etapas. Beleza, a gente vai começar agora a fazer as instalações.
Beleza. Então aqui agora a gente entrou na parte da instalação mesmo. Então aqui eu já estou com a própria distribuição do Linux pedindo para mim alguns dados. Deixa eu só pegar aqui o conteúdo do mouse. Então beleza. Aqui ele vai pedir para mim selecionar qual que é o idioma que eu quero instalar. Eu tenho que o manual, por conta do software de edição, ele não está deixando eu acessar a VM ao mesmo tempo que eu estou com ele aberto, tá? Mas beleza, então a gente vai por aqui mesmo, usando o teclado. Então beleza, vou dizer que eu quero deixar em português, que é o nosso idioma, clicar aqui em continuar. Aí aqui é onde a gente vai fazer algumas configurações padrão da nossa instalação. Inicialmente ele vai fazer algumas checagens, ele vai tentar ver se ele consegue identificar algumas informações, como por exemplo a data e horário, teclado, esse tipo de coisa. Aqui a gente já pode ver que ele já selecionou o teclado português Brasil, ele já viu que o idioma é português Brasil que eu selecionei, e ele já achou o horário também, que é das Américas, São Paulo. E ali a gente pode ver pela instalação do Oracle, um pouco abaixo da instalação do Oracle Linux 6.6, que o teclado está em BR, então isso está certinho. Agora aqui a gente pode fazer algumas alterações, tá? Aqui, por exemplo, a fonte de instalação não precisa mudar, porque é a mídia que a gente está usando. Agora, o tipo de seleção do software. Por padrão, ele sempre vai tentar pegar a menor instalação necessária, ou seja, somente com acesso via terminal. Não é o que a gente quer. O que a gente quer, no fim das contas, é esse Server with Guy. Porque aqui eu vou ter o acesso à interface gráfica do Linux também. Então eu vou poder fazer os logins, tudo certinho. Okay? Aqui ele vai dar algumas opções de coisas que a gente pode adicionar. Então aqui eu vou só adicionar algumas coisas como monitoração de hardware, a plataforma Java, porque futuramente a gente pode querer instalar o MySQL aqui, então eu vou precisar do Java. Mais que ele vai fazer depois da atualização do Java para poder fazer a instalação do MySQL, já vou deixar a plataforma do Java já instalada. Deixa eu ver o que mais aqui que a gente pode colocar. Algumas ferramentas de performance para a gente poder acompanhar a performance do servidor. Algumas ferramentas básicas de desenvolvimento. E acho que só isso. Deixa eu só voltar aqui para finalizado. A gente desculpa a demora de selecionar as coisas, é que como eu disse, eu não estou conseguindo usar o teclado, o mouse junto com o editor de vídeo, então estou indo tudo pelo teclado, tá? Então beleza, feitas as seleções agora ele vai vai fazer algumas validações aqui do que eu solicitei para ver se está tudo certo, vai checar se precisa fazer alguma alteração, se tem alguma coisa que é incompatível, beleza, ele entendeu, falou que está tudo certinho. Então, vamos voltar aqui. Ainda existem algumas coisas que a gente precisa fazer para instalar, tá? Uma delas é o destino da instalação. Então aqui ele vai querer saber onde é que eu vou instalar esse dado. Aqui no caso eu vou instalar no próprio driver mesmo, que foi aquele driver que a gente criou de 24. E eu vou deixar ele aqui para configurar automaticamente a particionamento do disco, tá? Então a gente não vai fazer isso manualmente, a gente vai deixar ele fazer tudo automático. Clicar aqui em finalizado. Então, beleza. Aqui a gente já tem todas as nossas informações que a gente precisa. Deixa eu maximizar isso aqui. Não vai deixar. Aí, deixa eu só dar uma olhadinha nisso. Beleza. Eu não estou conseguindo aqui colocar para descer aqui para baixo, mas eu tenho duas opções extras aqui, tá? Essa primeira aqui é referente à rede e essa aqui é sobre o perfil de segurança, tá? Então eu vou primeiro entrar nessa daqui que é de rede, como vocês podem ver tem uma seleçãozinha aqui em azul, mas como eu não estou conseguindo descer por conta do software de gravação, eu vou só deixar que está selecionado aqui no azulzinho e vou entrar, beleza? Então aqui eu tenho os dados aqui da rede, eu vou colocar para ele já, vou abrir para ele poder pegar a minha rede, né? Então ele vai dar aqui tudo certinho, está conectado. Vou aqui de novo no finalizado. E aqui na parte do perfil de segurança. Aqui no caso eu vou deixar ele desabilitado, tá?
que é só para a gente fazer alguns testes, então vou deixar sem perfil de política de segurança. Beleza. Vou colocar aqui para iniciar a instalação. Ele vai começar a instalar, como está aqui embaixo, e ele vai pedir, ele vai dar essas duas opções para a gente já fazer algumas configurações enquanto ele está instalando. Uma delas é definir a senha do root, e outra se eu quiser fazer a criação de algum usuário. Então, a gente vai fazer as duas coisas. Primeiro eu vou criar uma senha para o root, que é o usuário mais importante que a gente tem. Deixa eu colocar aqui a senha. Beleza. Olha, finalizado. Tem que clicar. Acho que a gente tem alguma coisa errada. Senhas. Beleza, finalizado. E a criação de usuário. Como eu disse, a gente vai criar um usuário que vai ser o chamado usuário grupo 20. Aqui eu vou falar que eu vou tornar esse usuário administrador para facilitar algumas instalações. E aí vou digitar uma senha para ele. Vou colocar uma senha simples aqui, é o mesmo número do usuário, que é só para a gente poder fazer esses testes. Beleza, vamos voltar aqui no finalizado. Ele vai falar que a senha é fraca, então eu preciso confirmar de novo. Beleza, confirmado. Bem, aqui como vocês podem ver, ele vai começar a instalar alguns pacotes, são cerca de 1437 pacotes. Então eu vou pausar a gravação enquanto ele está instalando, e assim que ele finalizar, a gente volta com a gravação. Beleza, o pessoal finalizou aqui. Então ele vai dizer que o Windows já foi instalado com sucesso, que a gente pode usar. Então ele vai pedir para a gente fazer a reinicialização. Só preciso clicar no botão de reinicializar, pedir para ele reiniciar a máquina. Ele vai ter ainda mais uma outra etapa antes de a gente poder acessar o Dialoninho, que vai ser a parte da liberação da licença. Bem, ele entrou, ele vai pedir perguntar qual que eu quero inicializar, então a gente vai inicializar isso primeiro, que é a versão que a gente atualizou, e gerou. Ele vai começar a carregar aqui a máquina virtual. Beleza. Ele vai começar a pegar o nome do sistema, o nome da máquina, já está carregado. E agora ele vai pedir para que a gente aceite a licença. Eu vou colocar aqui que eu aceito o contrato da licença, voltar ali para finalizado e finalizar. Então beleza, com isso a gente já está com a configuração da máquina 100% feita. Então a gente pode encerrar a configuração e esperar para a gente fazer o nosso primeiro login. Nesse primeiro momento eu vou primeiro logar no usuário root, só para fazer a instalação dos pacotes adicionais de convidado. E aí depois que eu fazer isso a gente loga no grupo 20 e configura o que a gente precisa, tá? Então aqui vou dizer um usuário não listado, usuário root, a senha. Beleza? Ele vai começar a fazer as configurações iniciais para que a gente possa utilizar a máquina. Esse primeiro login demora um pouco, tá? Porque ele vai configurar o usuário e criar a nossa área de trabalho. Beleza? Então ele fala que o registro tudo já está certinho. Ele vai pedir para a gente selecionar o idioma que a gente quer. Aqui ele já selecionou o português como automático, então ele já identificou o nosso idioma. Deixa eu só aqui no próximo. O teclado ele já selecionou o português do Brasil. Aqui ele vai perguntar sobre a privacidade, eu vou deixar desabilitada o serviço de localização. Vai perguntar se eu quero linkar alguma conta, como do Google, Nextcloud ou da Microsoft. Eu vou ignorar isso por enquanto. Então, perfeito. Aqui ele já está instalado. E agora a gente já consegue acessar a nossa máquina. Ok? Agora eu vou vir aqui e fazer vou fazer a instalação dos CDs adicionais para convidado. Para que a gente possa fazer, por exemplo,
tanto o carregamento de arquivos, quanto poder usar o Ctrl+C, Ctrl+V, por exemplo, da nossa área de trabalho para dentro da VM, tá? Isso por padrão no VirtualBox, ele te dá a opção de você habilitar aqui, por exemplo, o controle bidirecional, tanto da área de transferência quanto do arrastar e soltar, só que ele só fica habilitado se você instalar esses adicionais para convidado, que é o que a gente vai fazer agora. Beleza, vou pedir para ele montar o CD, os adicionais. Ele falou que ele vai ter um software de início automático e vai perguntar se eu gostaria de executar. Eu vou dizer que eu quero. Então, beleza, gente, eu assisti parar aqui a gravação só para não poder usar o mouse dentro da VM, porque eu não estava conseguindo clicar no executar, tá? Então, eu cliquei no executar, ele começou a fazer aqui a inicialização, então ele vai baixar alguns módulos e vai começar a fazer a instalação do pacote de adicionais para convidado. Isso aqui acaba demorando um pouco, tá? Então eu vou pausar o vídeo enquanto ele vai fazendo essa instalação. Assim que ele finalizar, a gente volta para cá, ok? Bem, aqui ele já finalizou, então ele está falando, e aí assim, bom, como vocês podem ver, eu acabei de atualizar, então como ele finalizou agora, assim a gente está conseguindo utilizar o ponteiro, a integração do ponteiro do mouse. Então eu consigo, por exemplo, estar aqui com o meu mouse, selecionando alguma coisa aqui. Ao voltar para cá, ele automaticamente já identifica. Era algo que a gente não estava conseguindo fazer, por isso que até a gente precisa instalar isso. E até ele já vai automaticamente, ele já libera para mim também a transferência entre arquivos, tá? Então eu posso transferir um arquivo da minha máquina local para esta máquina, assim como eu posso utilizar o Ctrl+C, Ctrl+V, só preciso fazer habilitar aqui. Só que antes de a gente fazer isso, ele vai pedir só para a gente inicializar, tá? Isso é normal. Então eu vou pedir um reboot agora. Então se eu digitar aqui reboot, ele vai reinicializar a minha máquina. Vou selecionar aqui qual que é o que eu quero iniciar isso primeiro. Ele já falou que a integração do mouse está funcionando. Beleza. Então aqui já estou com o meu usuário grupo 20 que a gente criou. Vou digitar acima dele, grupo 20 também. Ele vai demorar um pouquinho porque é a primeira inicialização do usuário, então ele vai construir algumas coisas. Beleza. Deixa eu só aumentar aqui a tela. Uma das vantagens do que a gente instalou é que ele justamente a gente pode fazer esse tipo de manipulação agora para a tela. Antes, se a gente fizesse, aumentasse ou diminuísse, a tela ficava totalmente desproporcional, ficava do mesmo tamanho com umas tarjas brancas aqui. Com o pacote de adicionais, ele deixa a gente fazer tudo. Então, beleza. Vamos selecionar aqui em português, que a gente já fez com o usuário root. Desabilitar a privacidade. Próximo, não vou colocar nada. E minha máquina já está pronta. Vou só tirar essa imagem daqui. Não quero ela. Ele não vai deixar porque ela já existe. Então, vamos colocar aqui alguns ícones que foram pedidos, que é o terminal e o Firefox. Feito. Eu vou ejetar, na verdade, isso aqui para ele parar de aparecer. Vamos alterar o plano de fundo. Deixar um plano de fundo padrão. Como eu não tenho um plano de fundo padrão, vou deixar com as cores. Então, vou deixar um fundo preto, que também é bom para a vista. E está feito. Pronto, aqui agora a gente já está com a nossa máquina virtual totalmente configurada e ela já está pronta para uso.
Aí deixa eu só fazer um adendo. Uma outra coisa que a gente também já pode ter fazer. Vou dar um hostname-z, ele vai me dar o meu IP. Então esse é o IP que a gente está usando. Como a gente fez a configuração da máquina, da placa de rede, a gente também consegue acessá-la via SSH. Então, da minha máquina pessoal, SSH grupo 20, arroba, nosso servidor, menos P, para ele pedir password na porta 20. Não é a porta 20, não é a porta 22, na verdade. Ele vai perguntar se eu quero realmente conectar, vou falar que eu quero. Aqui ele vai pedir minha senha, como eu estou com o grupo 20. Beleza, estou acessando a minha máquina. Então, se eu der um LS, ele vai reconhecer já a área de trabalho, documentos, downloads, tudo certinho. Então a gente já consegue até fazer o acesso externo sem precisar da máquina. Sem precisar só precisa estar com a VM inicializada. Perfeito? Então, a máquina aqui já está pronta. Então agora, qualquer pessoa que precisa dessa máquina, ela pode fazer uma cópia dela e salvar. Eu espero que tenham gostado. E é isso. Muito obrigado.